Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. E hoje nós vamos trabalhar com multiplicação de monômios. Esta é a nossa sexta aula a respeito deste assunto, monômios e polinômios. Antes de eu prosseguir com minhas explicações, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo, deixe também o seu joinha. Compartilhe essa aula com seu amigo ou amiga que estão estudando matemática. Claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Olha só, para multiplicarmos monômios, multiplicamos os coeficientes numéricos normalmente e, quando necessário, ao multiplicarmos as variáveis, aplicamos regras de potências, como, por exemplo, multiplicação de potências de mesma base. Essa potência de mesma base, a que a explicação se refere, é esta aqui. Veja que se eu tiver uma multiplicação de duas potências com bases iguais, eu copio a base, que aqui no nosso caso é A, e somo os dois expoentes. Eis aqui um exemplo bastante simples. A base é 2, eu copiei a base e somei os dois expoentes. Por que é que nós estamos falando disso? Porque nós vamos usar para multiplicar monômios e polinômios. Se você tiver alguma dúvida com esta propriedade de potência que eu acabei de apresentar para você, ou muitas outras, deixarei um card aqui em cima, onde você poderá verificar em aulas bastante simples como operar propriedades de potências. Então vamos aqui a alguns exemplos. Efetue as seguintes multiplicações. Veja, conforme a definição que eu acabei de ler para você, eu tenho que multiplicar os coeficientes numéricos 3 vezes 5, 15 é óbvio. Eu aplico também a regra de sinal, mais que multiplica menos, menos. E com relação às variáveis, veja que eu vou conservar aqui a variável x e vou somar 4 mais 3, 7. Veja que é somente isso, bastante fácil. Aqui embaixo, olha só, lembrando que quando eu não tenho ninguém na frente de uma variável, de uma letra, eu tenho o número 1. Então, aqui é menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. E aqui veja que as variáveis que se repetem são o x e o a. Então, veja, x a terceira vezes x elevado ao quadrado, eu conservo a base e somo os dois expoentes. Agora, perceba que eu tenho a aqui, e quando não aparece o expoente de uma variável ou de um número qualquer, é 1. Então, veja, a elevado à primeira vezes a elevado à terceira é a elevado à quarta potência. Agora, trabalhando um pouquinho com frações, veja que eu multiplico a parte numérica 3 sétimos vezes menos 7 meios. Aqui ocorre que eu posso simplificar esse 7 dividido por 7 é 1, 7 dividido por 7 é 1. Então, na prática, eu acabo cancelando os dois. E aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, ficamos com 3 vezes 1, 3, parte numérica, e 1 vezes 2, 2. 3 meios é o resultado de 3 sétimos vezes 7 meios, já simplificado. Aqui, mais que multiplica menos, os sinais são diferentes, é menos. Agora, a parte literal. A primeira vezes a primeira, eu tenho a elevado ao quadrado. X ao quadrado vezes x à primeira, eu tenho x elevado à terceira potência. E aqui esse b, eu copio. Ele não está multiplicando ninguém. Este é o resultado final. Aplicando esses conhecimentos à geometria, sabendo que a medida das arestas do primeiro cubo é x centímetros, determine a expressão algébrica que representa a medida do volume de cada um dos cubos abaixo. Para x igual a 2, determine o volume do cubo maior. Olha só, ele pede duas coisas: a expressão algébrica de todos os cubos e, no final, para x igual a 2, o volume do cubo maior. Então, veja, medida das arestas do primeiro cubo é x, x e x. Todas as arestas, por tratar-se de um cubo, são iguais. E para o cálculo do volume deste pequeno cubo,
eu faço x vezes x, ou simplesmente x elevado à terceira potência. Se você não se recorda disso, deixarei um card aqui em cima, onde você poderá ver cálculo de volume de paralelepípedos. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, se esta medida desta aresta é x, aqui eu tenho 2x, e aqui também 2x, e aqui 2x. Portanto, o volume será 2x vezes 2x vezes 2x. E o volume será multiplicando as partes numéricas. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, x vezes x vezes x, x elevado à terceira potência. Agora, o volume do cubo maior. Ora, se a medida do pequeno é x, aqui eu tenho 3x de medida, aqui eu também tenho 3x e aqui de altura 3x. Então, o volume desse nosso cubo maior será 3x vezes 3x vezes 3x. E aí teremos que o volume é igual, atenção, parte numérica, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. X vezes x vezes x, x elevado à terceira potência. Agora, atenção, 27 vezes o x. O problema está passando para nós que ele vale 2. E com esse valor, calcularemos o volume total do cubo maior. Então, teremos 27 vezes 2 elevado à terceira potência. Como já vimos anteriormente, tiro o x, coloco 2. Teremos, então, 27 vezes 8. Então, teremos que o volume do nosso cubo maior, 27 vezes 8, 216, o quê? Veja que a medida aqui está em centímetros. Então, teremos 216 centímetros cúbicos. Uma dica: acostume-se a trabalhar com unidades e medidas. Você será perpetuamente cobrado disso. Temos aqui um último exemplo que diz o seguinte: a figura a seguir representa a planta de um conjunto de 3 escritórios. Escreva o monômio que indica a área desse conjunto. E depois, para valores de A igual a 2 e X igual a 4, calcule a área total dos 3 escritórios. E as medidas estão em metros. Um problema bastante parecido com o problema passado, porém agora estamos falando de área. Então, vamos lá. A área total dos 3 escritórios será igual à soma das 3 áreas dos 3 escritórios. Então, eu tenho aqui a nossa primeira área. Perceba que é a base superior, lado maior, vezes a altura, que aqui é x. E aí eu vou somar com esta outra área desta figura aqui, onde eu tenho que a base é 2a, que eu vou multiplicar pela altura, que é x. E por último, eu somo com a área deste retângulo restante aqui. E aqui temos que é a base vezes a altura, x vezes a. A partir desta expressão algébrica, eu quero chamar a sua atenção que aqui eu tenho a x e a x. Portanto, são termos semelhantes, eu posso somá-los. E, além disso, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho 1. Então, teremos que a nossa área total será igual a 3 mais 2, 5, mais 1, 6. E copio, como já vimos, o AX. Agora, eu tenho que prestar atenção aqui. A vale 2, portanto, 6 vezes 2. Enquanto que o x vale 4. Então, vezes 4. Então, a área total será igual. 6 vezes 2, 12 vezes 4, 48. Veja que as medidas estão em metros. Então, aqui, 48 metros quadrados. Essa é a resposta final do problema. Muito bem, pessoal, espero que você tenha aprendido. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Até lá!